espírito para um vale totalmente sem vida. Deus queria me mostrar ali sua força e seu poder, mas aquele vale estava cheio com um exército sem vidas, simplesmente ossos secos. Deus me fez andar ali, e o grande Deus me perguntou: pode esses ossos reviverem? Naquele instante eu respondi: então me disse, profetiza para esses ossos reviver. Profetizei segundo a ordem do Senhor. Enquanto eu profetizava, um reboliço aconteceu. Ossos com ossos se juntaram, obedecendo a voz de Deus. Agora profetizo aqui e sei que Deus vai operar. Sei que o vento do Espírito irá soprar e um grande reboliço vai acontecer. Quem está morto, sei que um grande Deus vai fazer reviver. Profetiza aí na tua vida, naquelas áreas que já estão mortas, aqueles teus sonhos que o diabo disse que não vai ser realizado, mas se foi Deus que prometeu, Ele cumpre. Aleluia! Eita, glória a Deus! Santo Deus! E o grande Deus me respondeu: pode esses ossos reviverem? Naquele instante eu respondi: Senhor, tu sabes. Então me disse, profetiza para esses ossos reviver. Profetizei segundo a ordem do Senhor. Enquanto eu profetizava, um reboliço aconteceu. Ossos com ossos se juntavam, obedecendo a voz de Deus. Agora profetizo aqui e sei que Deus vai operar. Sei que o vento do Espírito irá soprar e o grande reboliço vai acontecer. Quem está morto, sei que o grande Deus vai fazer reviver. Quem está morto, sei que o grande Deus vai fazer reviver. Profetiza em nome de Jesus, aleluia. Amados irmãos, abra as vossas Bíblias em nome de Jesus. Livro dos Salmos 142. Glória a Deus. Salmos 142. Palavra de Deus aos nossos corações. Deus seja louvado. Vamos ler o versículo 1 e o 6. Salmo 142 diz o versículo 1: em alta voz clamo ao Senhor, eleva a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia.
6. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Deus, muito obrigado por esta palavra, por esta leitura, pelas mensagens da parte do Senhor que já recebemos, já ouvimos, os louvores entoados ao teu nome. Estamos aqui, meu Deus, na tua dependência e também, Senhor, para recebermos da parte do Senhor a tua poderosa palavra, se for exortar, se for consolar, que tudo seja feito para a nossa edificação como igreja. Fala, Deus, com cada filho teu, que assim seja, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Esse salmo aqui é um poema de Davi. Davi, nós conhecemos detalhadamente a sua história, o homem escolhido por Deus, em situação que estava vivendo Israel. Era um momento de apostasia, começando pelo próprio rei de Israel, que tinha se corrompido, que tinha saído da visão de Deus, e Deus então proveu de um rei segundo o seu querer, segundo o seu coração, para liderar a nação de Israel. E Davi, escolhido por Deus e ungido por Deus, e dado a ele uma grande incumbência, responsabilidade, ainda muito jovem, mas ele foi separado por Deus e ungido através do profeta Samuel como sucessor do primeiro rei de Israel, que foi Saul, que se perverteu totalmente, apostatou da fé já na reta final do seu ministério. Então Deus, ele se proveu de um rei esse, filho de Jessé, o mais moço da casa de Jessé, entre 7 filhos. Deus escolheu então Davi. E Deus foi muito claro com o profeta Samuel, quando Deus disse: está perante mim, está perante os meus olhos, diante dos meus olhos, o meu escolhido, a esse ungi, a esse unja. Então Samuel ungiu Davi, porque além de ser escolhido, era ungido de Deus. Aí a gente fica se perguntando: ora, se Davi era escolhido e era ungido de Deus, porque tantas coisas lhe sobreveio, porque tantas lutas, tantas batalhas, tantos problemas Davi teve que lidar, teve que enfrentar. E quem disse que a nossa luta aqui é fácil? Quem disse que Deus, ele propôs para nós mar de rosas? Qual foi a palavra que deixou Jesus para os seus discípulos em São João, quando Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Jesus foi claro que no mundo nós teremos aflições. Também Jesus foi claro dizendo que não veio trazer paz, veio trazer espada. E nós sabemos que todos aqueles que são escolhidos de Deus, separados por Deus para a batalha, para a obra, eles estão sujeitos a enfrentar a oposição, a enfrentar o adversário, porque quem não enfrenta o adversário faz aliança com ele. Quem não se opõe contra o inimigo se associa com ele. E quem se opõe contra o inimigo, quem não faz aliança com o inimigo, é claro que ele está sujeito à resistência, está sujeito a enfrentar a oposição, a enfrentar todo tipo de revide, todo tipo de dardos inflamáveis. Por quê? Porque ele se constituiu como inimigo. E inimigo, ele não vai lutar contra si mesmo. Não, a Bíblia diz que nem o reino dividido ele vai subsistir, ele vai prosperar, né?
Então nós sabemos que a igreja, que o povo de Deus, os escolhidos de Deus, eles são resistência para o sistema, eles são inimigos do adversário chamado Satanás. Então Satanás, ele vai investir, ele vai atacar, ele vai se opor, ele vai se levantar. Por quê? Porque nós não temos aliança com ele, nós não nos associamos com ele, nós somos uma resistência para as trevas. E como resistência, Davi enfrentou todo tipo de perseguição. Ora, quem perseguiu Davi foi o próprio rei que estava pervertido, o próprio rei que tinha saído da visão de Deus, Saul, que estava desviado. Então ele levantou uma grande perseguição contra Davi. Mas Davi a princípio não bateu de frente. Davi não recorreu ao poder judiciário. Davi não recorreu ao poder militar. Davi, ele simplesmente se refugiou, buscando em Deus e buscando de Deus estratégia, buscando de Deus diretrizes, se preparando melhor para ele poder entrar no campo de batalha. É isso que nós, como soldados, isso que nós, como servos escolhidos, separados de Deus, nós temos que fazer: buscar de Deus a preparação, buscarmos de Deus a direção, para que nós possamos enfrentar os nossos algozes, para que não sejamos vitimados, não sejamos fracassados e derrotados. Então, para onde que Davi foi? Davi, ele ficou confinado. Davi ficou no isolamento, lá na caverna de Adulão, e lá Davi fez um poema. Lá Davi teve o privilégio de escrever algumas epígrafes, ou seja, melhor, algumas letras, alguns livros. Ele escreveu esse Salmo 142. Davi salmodiou a Deus, Davi fez um poema para Deus. É claro que se a gente for ler toda a história do rei de Israel, quando chega em Davi, nós vamos perceber desde quando Davi foi ungido a rei, ele enfrentou das mais severas perseguições. Uma certa feita, Davi, ele estava fugindo de Saul. Não que Davi era covarde, não que Davi estava se dobrando diante do inimigo, mas você lembra muito bem, nós como leitores da Bíblia, nós somos sabedores que o Senhor, ele manda nós resistir o diabo, e tem hora que Deus manda nós fugir. Tem hora que nós temos que resistir o inimigo, e tem hora que nós temos que fugir dele. Então Davi estava fugindo, não por ser ele covarde, não por ser ele omisso, não, mas ele simplesmente estava se ausentando para que não viesse entrar em colisão e causar problemas maiores, porque Israel estava se recuperando, a nação de Israel estava começando a se recuperar, em dar crédito àquele que Deus havia levantado, que era Davi. Então Davi não queria causar nenhum problema que viesse trazer descrédito para Israel. E aí, certa feita, a Bíblia vai dizer que Saul, em perseguição a Davi, Saul cansa. Saul chegou o momento que ele cansou e ele deitou em uma caverna também. Ali, enquanto ele se deita, ele pegou do sono. E a Bíblia diz que apareceu ali Davi com os seus homens. Davi aparece naquela caverna, Saul estava dormindo, adormecido. Davi pega e corta uma parte da sua veste, tira lá uma parte da orla da sua veste. Davi pega também aquele depósito de água de Saul, pega a lança de Saul e coloca a parte em uma certa distância, e Davi então continuou a andar. Davi se ausentou dali, e quando Saul se desperta do sono, Saul percebeu que a lança não estava ao lado dele, estava à distância, e também estava alguns utensílios ali separados. Qual foi a leitura que Saul teve? Qual foi a lição que Saul tirou? Saul compreendeu, entendeu
que Deus havia dado Saul nas mãos de Davi, que Deus tinha colocado Saul nas mãos de Davi. Davi tinha autonomia, Davi tinha liberdade e autoridade para fazer de Saul o que ele queria. Mas Davi não era vingativo, Davi não era traiçoeiro, Davi não agia por impulso e nem tampouco agia por vista. Ele era um líder consciente, ele agia de forma consciente, e Davi era de coração aquebrantado. Davi era um líder generoso, que ele não atribuía o mal com mal. Não, senhores. Então Saul entendeu que a sua cabeça estava nas mãos de Davi, mas Davi poupou a sua vida. Sabe qual foi a palavra que Davi disse? Davi foi incentivado pelos seus subordinados. Davi, ele foi motivado a empreender vingança contra Saul pelos seus próprios comandados. Mas Davi disse assim: não atreverei eu tocar no ungido do Senhor. Sabe o que Davi estava dizendo? Saul está desviado, mas um dia Saul recebeu a unção de Deus. Saul está desviado, mas um dia ele foi ungido por Deus. Então tinha uma unção sobre Davi. Não existe, não existe ex-pastor, existe pastor desviado. Não existe ex-missionário, existe missionário desviado da fé da comunhão. Então Saul não era um ex-ungido. Saul estava apenas desviado e afastado da comunhão, mas tinha uma unção de Deus sobre ele, e Davi respeitou muito bem. Então Davi continuou na sua caminhada, e certo dia Davi resolveu ir parar numa caverna, em uma outra das perseguições que prendeu Saul contra Davi. Davi foi para a caverna denominada de Adulão. Só que Davi não estava só. Se você ler lá em 1 de Samuel, capítulo 22, o versículo de número 1, foi para lá também alguém da família de Davi, foi para lá os seus irmãos, foi para lá também seu genitor, mas além deles foi algumas pessoas que eram pessoas desconhecidas, que eram pessoas estranhas. Vai dizer a Bíblia já no versículo 2 de 1 de Samuel, que estava também ali agregado naquela caverna 400 homens que eram endividados, homens que eram desgostosos, homens que eram fora da lei, homens que tinham problemas com a justiça e com a sociedade. Eles estavam lá na caverna. Por quê? Porque eles eram vítimas também de situações de infrações da lei, e eles estavam na caverna. Davi vai chegar a dizer, e no versículo de número 2 do capítulo, do mesmo livro, aliás, Salmo 142, derramo diante dele o meu lamento, e a ele apresenta a minha angústia. Davi estava angustiado, Davi estava lamentando, estava clamando, estava suplicando lá na caverna. No versículo 3 ele diz assim: quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Aleluia. Na verdade, por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Para onde Davi ia, tinha emboscada. Para onde Davi ia, tinha armadilha para querer atingir Davi. Mas ele coloca diante de Deus o coração, ele coloca diante de Deus em oração, e ele diz assim: és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Quem conhece o nosso caminho é Deus. É Ele que vai nos direcionar pelo caminho que Ele quer que nós trilhamos, que nós andamos. Muita gente cai na emboscada do inimigo, muita gente é vitimada pelo inimigo, porque ele quer andar pelos caminhos que está à sua vista, ele quer andar pelos caminhos que ele mesmo traçou, que ele mesmo escolheu.
mas é Deus que nos direciona por onde nós temos que andar. É Deus que traça o caminho para nós trilhar. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós não escolhemos andar no nosso próprio caminho. A Bíblia diz que há caminho que parece bom, mas o final ele é de morte. Há caminho que parece bom aos olhos dos homens, mas o final é de morte. A Bíblia diz que os caminhos de Deus não são nossos caminhos, o plano de Deus não são nossos planos. Nós andamos no caminho que Deus trilhou, que Deus preparou, e Deus ele se responsabiliza de entrar em defesa daqueles que andam no caminho dele. É Deus que é a advocacia, é Deus que livra, é Deus que guarda. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na verdade, por onde ando é esconder uma armadilha contra mim. Sabe por que o diabo ele não afetou a tua vida até agora? Porque você não está andando pelo seu próprio caminho. Deus traçou um caminho para você andar, e nesse caminho que Deus traçou para você andar, ele coloca anjo com espada na tua vanguarda, ele coloca anjo ao teu redor, ele guarda os teus pés, aleluia, e ele vai na frente, abrindo o caminho, abrindo o mar, aleluia, cuidando de ti nesta caminhada. Glória a Jesus. Olha, aí ele vai dizer: olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Isso aqui é muito forte, isso aqui é muito tocante. Olha, Davi está dizendo: olha para a minha direita e vê. Não há quem me conheça, não há quem me ajuda, auxílio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Oh, meus irmãos, tem hora que você olha para as diagonais, tem hora que você olha para a tua vanguarda, para a tua retaguarda, para ambos os lados. Parece que o céu, você olha assim para cima, parece também que o céu se converteu em bronze. Parece que você está totalmente confinado, parece que não surge sequer no fundo do túnel uma luz que venha te trazer esperança de solução. Parece que tudo está bloqueado. Tá não, Senhor. Você olha e vê o que? Você vê, quem sabe, o teu marido, você vê, quem sabe, a tua esposa, teu filho, o teu patrão, teu vizinho. Você vê, sim, vê, mas ninguém em momento difícil faz de conta que não te reconhece, que não te conhece, que nunca te viu. Davi estava nessa situação. Davi ainda não era conhecido, Davi ainda era um anônimo, mas Deus já conhecia Davi. Deus já sabia do coração de Davi. Deus já estava provendo para Davi vitória contra as batalhas, aleluia. E aí aqueles homens estão lá, 400 homens que estavam lá, homens desgostosos de espírito, homens endividados. A Bíblia vai dizer que eram homens que eram perigosos, estava lá na caverna, mas Deus pegou esses homens, Deus transformou a vida desses homens, Deus mudou o caráter deles, e Deus levantou aqueles homens para lutar junto com Davi, para se tornar soldado de Davi, para se tornar soldado do exército de Israel, aleluia. Tem hora que a gente pensa que o nosso auxílio, o nosso socorro vai vir daquela pessoa tão íntima, tão próxima de nós, e nós somos decepcionados. Mas Deus prepara pessoas que você nunca viu, que você não conhece, para dizer assim: conta comigo na batalha, eu estou contigo nesta luta, eu estou contigo nesta peleja, aleluia. Não se preocupe, porque Deus vai levantar guerreiro, Deus vai levantar lutador, Deus vai levantar auxiliar, Deus vai levantar cooperador para dar as mãos contigo nesta batalha. Você não está só. O Deus de guerra, o general dos exércitos, ele está adestrando, ele está alistando, ele está capacitando, ele está
está preparando homens, Ele está preparando guerreiros para lutar com você nesta batalha, assim como Deus preparou aquele homem para ajudar Jesus levar sua cruz até o Calvário, aquele Simeão, aquele Simão Sirineu, melhor dizendo. Deus preparou, enviou ele na hora certa para ajudar Jesus a levar aquela cruz até o Gólgota, o Simão Sirineu. Assim também Deus preparou 400 homens desacreditados da sociedade, homens que eram rejeitados e preconceituados pela sociedade. Deus levantou como homem valente, aleluia. Sabe aquela pessoa que ninguém dá valor? Sabe aquela pessoa desprezada? Sabe aquela pessoa discriminada e rejeitada de todos e por todos? Sim, nós não podemos desprezar não, porque essas pessoas que Deus vai passar pela metamorfose, que Deus vai preparar como guerreiro, como guerreira, para dizer para você: conta comigo, eu estou aqui para o que der e vier, eu vou à luta junto com você. Se precisar, eu estou aqui à disposição. Deus vai levantar quem Ele quer, Deus vai preparar quem Ele quiser, aleluia, para entrar na luta com você, na oração, no conselho, na evangelização, no congregar. Você não está só, tem soldado na batalha com você. Glória ao nome de Jesus de Nazaré, aleluia. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, és tudo que tenho na terra dos viventes. Então Davi disse: ó Deus, eu clamo a ti, tu és o meu refúgio, é tudo que eu tenho na terra dos viventes. Tem hora, irmão, que a gente está rejeitado e desprezado de todos, parece que ninguém se importa com a gente, parece que ninguém nos vê, mas Davi está dizendo: és tu, Senhor, o meu refúgio, és tu, Senhor, o meu refúgio. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha alma, com a minha vida, aleluia, aleluia. Não é, glória a Deus. Clama a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, és tudo que tenho na terra dos viventes. Ah, irmão, então Davi tinha tudo. Davi não tinha mais amigo, Davi não tinha mais prestígio, porque ninguém dava nada por Davi, queriam matar Davi. Davi não tinha sequer mais aonde, nem um teto para ele pousar em paz, repousar em paz, dizer: eu vou aqui tirar um descanso. Não, Davi estava debaixo de luta, de perseguição. Mas ele está dizendo aqui no versículo de número 5: clama a ti, Senhor, e digo. 2 pontos, olha o que ele está dizendo: clama a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, és tudo que tenho na terra dos viventes. Então ele tinha tudo. Ele não tinha amigo, mas ele tinha tudo. Ele não tinha patrono, mas ele tinha tudo. Ele não tinha mais dinheiro, mas ele tinha tudo. Por quê? Porque Deus era o abrigo dele. E ele diz: tu és tudo que eu tenho na terra dos viventes. Então você não está só, irmão. Você tem Deus na terra dos viventes. Ele é o teu abrigo, Ele é o teu refúgio, Ele cuida de ti, desde o entrar ao sair. Salmo 121, Ele é o guarda fiel do seu povo. Ele não dormita, Ele não cochila. Ele guarda desde o entrar ao sair, desde o anoitecer ao amanhecer. Ele é o nosso ajudador, é a torre forte, é o baluarte da fé. Ele é a pedra de Meribá, Ele é a rocha ferida de Meribá. Ele é o quarto homem da fornalha, Ele é a
água que saiu da rocha, Ele é o maná do deserto, Ele é a providência durante a peregrinação, Ele é a coluna durante a noite, Ele é a nuvem durante o dia, Ele é aquele que guarda o seu servo e não deixa ele vacilar seus pais. Ele é o nosso tudo. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Aleluia. Dá atenção ao meu clamor, pois eu estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Quando Davi diz isso aqui, irmão, pois são mais fortes do que eu, Davi está se colocando aqui numa posição de dependente de Deus, numa posição de humildade. Davi não é exaltar e dizer assim: eu sou mais forte, eu sou melhor, eu posso, eu faço. Se Davi coloca o seu eu, Deus sairia de cena. Mas Davi, na sua humildade, no seu clamor, ele vai dizer: pois estou muito abatido, livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Aí parece que eu vejo Deus se levantando do trono e diz: é mesmo, eles são mais fortes do que tu, eles podem mais do que tu, eles são mais do que tu, eles têm arma mais superior à tua, mas eles não são mais do que eu. Glória a Deus. Como se Deus dissesse assim: é verdade, Davi, tu não pode, mas eu posso. Tu não tem, mas eu tenho. Tu não é, mas eu sou. Tu não faz, mas eu faço. Aleluia. Quando Davi diz assim, eles são mais fortes do que eu, Davi está dizendo: Senhor, aleluia, eles são mais fortes do que eu, mas tu é mais forte. Eles são mais poderosos, mas tu é mais. Eles são mais do que poderosos do que eu, mas tu é mais poderoso do que todos. Aleluia. Então Davi está reconhecendo aqui a sua fragilidade, está reconhecendo a sua dependência de Deus, a sua humildade. E aí Deus se levanta em favor de Davi para dar vitória. Aí a Bíblia diz: liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Ele não estava numa prisão literal, física, mas ele estava numa prisão espiritualmente falando, porque ele não tinha liberdade de exercer o reinado. Ele não estava se sentindo em liberdade, em direito de ele levar a sua vida normal. Então, de certa forma, ele estava se sentindo como se fosse numa prisão domiciliar. Ele precisava que Deus libertasse ele dessa opressão. Aí ele diz assim: liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Glória a Deus. O que Deus vai fazer em favor da tua vida, o que Deus vai promover em teu favor, o agir de Deus ao teu favor vai atrair justos para estar contigo. Glória a Deus. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. A bondade de Deus vai atrair pessoas. A bondade de Deus vai atrair pessoas de caráter, de boa índole, pessoas justas para próximo de você. Não te preocupa com aqueles que se constituem como teu inimigo, teu perseguidor, teu adversário. Não, coloca diante de Deus, faz como Davi: livra-me dos meus dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Simplesmente fala com Deus, coloca na mão de Deus e fica tranquilo, porque então os justos se reunirão
à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. O importante é você ter à tua volta o justo, é você ter à tua volta aquelas pessoas de caráter. E foi isso que Deus fez na vida de Davi. Deus tirou todos aqueles que queriam o mal de Davi, e Deus colocou pessoas que queriam o bem. Aleluia, pessoas que estavam em comum acordo com Davi. Deus colocou homem do lado de Davi, que ele era capaz de romper uma tropa, uma guarnição de inimigo, para ir buscar água na fonte para o seu senhor Davi. Deus levantou homens de coragem, homem guerreiro, homens bravos, para estar ao lado de Davi, homens justos. Glória a Deus. Mesmo que Deus teve que preparar aqueles homens que eram rejeitados da sociedade, mudou o caráter deles, mudou a personalidade deles, e fez deles homens justos, e levantou mais soldados para estar junto com Davi. Deus vai levantar guerreiros, Deus vai levantar soldados, homens justos, com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, na mesma dinâmica, na mesma fé, para estar com você nesse projeto, nesse plano, nesta peleja, nesta batalha. Oh glória, porque Deus, ele é fiel para com aqueles que são fiel com ele. Aleluia. Coloque sobre os pés que eu quero fazer uma oração. Sábado, quarta-feira, círculo de oração aqui, quarta-feira. E sábado que vem é o 7º encontro de famílias. Você pode vir trazer seu marido, traga sua esposa, traga seus filhos. É de família, não é de casal. É encontro de famílias. Então, todos podem participar em nome de Jesus. É bom, né? Vai estar aqui o pastor Luiz, não sei o que, esqueci. Ele é capelão, já teve outras oportunidades. Ele é uma pessoa muito inteirada nesse particular, nesses temas de famílias. Então ele vai estar ministrando em nome de Jesus, e com certeza vai ser de muita edificação para as famílias, para os casais. Glória a Deus. Eu sinto de Deus de chamar aqui na frente aqueles que querem receber uma oração. Você chegou aqui debaixo de guerra, de batalha espiritual, precisa de uma intercessão, precisa de uma oração para Deus te fortalecer, te renovar. Eu quero pedir a Deus pela tua vida. Glória a Deus. Eu vou orar por você. É nós que temos que orar. Nós que servos de Deus, só afasta um pouquinho aqui para mim, por favor, que temos que orar. Amém. Glória a Deus. E os obreiros estejam repassando ali para a tesouraria os 5%, equivalente a 30, como é? 70? 65, né? R$65,10. Não esqueça dos 10 centavos, a gente tem que ser fiel certinho. Hoje eu estava conversando com o pastor ali, o obreiro da Madureira, e a gente estava lembrando de um pastor que deixou de ser aprovado na consagração de obreiro. O nome dele foi apresentado numa convenção aqui da CEADEMA, aqui no Maranhão, isso. E quando foi para consagrar, que foram fazer um nada consta lá, uma vistoria lá na conduta da situação dele, foi detectado que há 6 anos atrás ele devia 5 centavos na secretaria de uma revista da escola bíblica que ele tinha comprado. Faltava 5 centavos, já estava com 6 anos. Então ele foi barrado da consagração. Ah, mas isso é exagero, isso é coisa de homem. Alguém pode pensar como queira, o negócio é lá no céu. O que a minha Bíblia diz, a nossa Bíblia? As mínimas coisas corrompem o bom costume, né? Então tem que ser certinho o negócio. Põe a mão sobre o coração. Eu quero fazer essa oração. Deus tocou no meu coração para orar por cada vida, por cada servo de Deus. Poderoso Deus e Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor, depois de degustarmos do pão vivo que desceu do céu, da Tua palavra.
nós estamos aqui alimentados, mas eu quero, Senhor, como assim o teu Espírito testificou ao meu, para interceder, para impetrar diante do teu trono uma oração em favor dos teus filhos. Eu não sei como se encontra o coração, como está a sua alma, o estado espiritual, ou que seja também físico, como aqui chegou, mas eu só sei que o Senhor tudo sabe, tudo conhece, tudo pode. Que nesta noite o Senhor venha de encontro a cada um, aquilo que só o Senhor pode fazer, aquela situação que os recursos humanos já se esgotaram, aquela situação que essa pessoa já foi decepcionada em recorrer aqui na terra os recursos através das autoridades constituídas. Nesta noite, que o Senhor venha tomar nas tuas mãos esta causa, que seja de justiça, de saúde, de casamento, de família, de emprego, de finança, seja qual for, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vem agora com teu poder trazer a solução, repreender toda a resistência do inimigo. Irabacá, Turibicá, Lavai, oh glória, toda ação do mal, e que o teu filho, a tua filha, saia daqui nesta noite com o milagre, com a vitória, com a resposta de Deus, para cantar o hino da vitória, testemunhar do milagre que recebe nesta noite. Em nome de Jesus, meu Deus, entra com a solução nesta causa, desse problema. Confirma nesta noite, através dessa oração do teu servo, Senhor, em nome de Jesus. Na saúde, vai agindo agora, Senhor, no lar, na família, seja qual for o problema que tem afligido, que tem entristecido, que tem abatido, o Senhor pode resolver. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer agora, Pai, a resposta, concedendo a vitória em favor do teu filho e da tua filha, da tua igreja, em nome de Jesus. Assim, meu Pai, em concordância com a tua igreja, eu te peço, e por fé em Cristo te agradeço. Glória a Deus, Senhor. Eu apresento o retorno para nossas casas, Senhor Deus. Leva-nos na tua santa paz, concedendo-nos o teu livramento e uma noite, Senhor, de tranquilidade, de paz, de descanso e de bom sono. Se porventura o inimigo das nossas almas, saber Satanás, tem tramado, conspirado, tem arquitetado contra nossas vidas, contra a nossa família ou as nossas casas, meu Deus, neutraliza todo intento, toda a conspiração do inferno, e guarda, Senhor, as nossas vidas. Livra-nos de todo tipo de mal, em nome de Jesus. Torna-nos, Senhor, invisível aos olhos do maligno. Ponha sobre nós a tua blindagem espiritual, pelo poder do teu sangue. E assim vai conosco, Deus, na nossa frente, nos levando em paz. Muito obrigado por tudo, por esta noite, por esse culto. E abençoa, Pai, o decorrer da semana, a programação da tua igreja, e sábado também, Senhor. E enfim, está nas tuas mãos nossas vidas, que a tua vontade prevaleça. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, não só hoje, mas para sempre. A igreja concorda dizendo amém. A paz do Senhor aos irmãos, Deus leve em paz. Glória a Deus. Irmão, sobre a revista, se chegar essa